Olá, você que nos acompanha, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Controle Externo, gravado no Auditório Nobre Professor José Luiz de Ayaia Melo, que é justamente onde acontecem as sessões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sua sede no coração da capital paulista. Quando eu falo no coração, é de verdade, bem aqui na região da Sé, para você que não conhece, o centro histórico da cidade de São Paulo, também fica o convite. Aqui a gente também fala também de cultura, dá essas dicas. É muito importante conhecer a cidade, se você é daqui. Se você não é onde estiver passando, será muito bem-vindo a nos visitar. O nosso programa Controle Externo fala sobre as atividades do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e é transmitido pelas redes sociais do TCESP. Fica aqui a menção ao nosso canal no YouTube para que você conheça os nossos conteúdos. Lá temos reportagens, vídeos especiais, documentários institucionais, o nosso programa Controle Externo e também as sessões plenárias, tanto das câmaras como o pleno, exibidos às terças e quartas-feiras ao vivo. Tem muita coisa legal, você pode aí maratonar conteúdos importantíssimos e aprender mais sobre o controle externo. Tem também as lives, cursos, palestras, coisa de monte para você. E se não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para que possa receber todas as novidades que surgirem por lá. Nós também estamos nas maiores e mais importantes plataformas de podcast da podosfera mundial. Se você, assim como eu, é um adepto dos podcasts, procura lá, Podcast TCESP. Vários conteúdos exclusivos, incluindo o nosso programa, estão lá para você ouvir à vontade quando quiser. E claro, na televisão, essa caixa eletrônica de sonhos, nós estamos no ar pela TV Alesp, toda semana com uma edição nova do nosso programa e também pela Rede TCESP, transmissão em mais de 110 TVs câmaras do Estado e mais de 70 TVs comunitárias em parceria com a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Dados os recados, você já sabe onde nós estamos, não tem como se esconder. Vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje. É com muito prazer que eu recebo pela primeira vez no programa Controle Externo a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, a doutora Letícia Feres. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Para mim é uma alegria, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra recebê-la. Antes de nós conversarmos sobre a edição de hoje, eu vou apresentar a doutora Letícia, que é formada em Direito pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, especialista em Direito da Infraestrutura pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, atuou justamente na advocacia contenciosa junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e é a atual Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas nesse biênio 2023-2025. Doutora Letícia, com a carreira dedicada às leis, ao direito, e estamos aqui. Estou frente a frente com a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas. Eu vou começar a perguntar, às vezes eu quebro o protocolo, porque eu li que você tem essa vida dedicada ao direito, inclusive por muita influência da sua mãe, né? Verdade. Estou certo, né? Tá certo, tá certo. Como é que é essa história? Bom, eu nasci enquanto minha mãe estava cursando o primeiro ano da Faculdade de Direito. Olha só. Justamente na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então já são duas gerações. Já são duas gerações. Que legal. E eu sempre participei muito, fui muito parceira da minha mãe, né? E às vezes até por uma necessidade, acompanhava as aulas, participava das aulas, tenho lembranças. Então eu vivia tanto essa vida acadêmica da minha mãe, e até a parte profissional também, acompanhei a entrada dela no concurso, participava de audiências ali no fundinho, no cantinho. Então, o direito fez parte mesmo da minha vida e foi com certeza uma grande inspiração para essa minha opção. Eu faço essa pergunta fora do roteiro, até porque as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento estão vendo as imagens da sua posse como Procuradora-Geral e estava na primeira fila, emocionada, né? Eu pude ver eu ali apresentando, né, a solenidade e aí fui saber dessa história, dessa ligação. É muito bacana, né, saber que tem uma origem já tão latente e
no caso, desde a vida intrauterina, né? Isso mesmo, com certeza. Que bacana, parabéns por essa trajetória. Inclusive está no nosso canal no YouTube, tem a cerimônia de posse da doutora Letícia, para quem quiser acompanhar também, além dessas imagens que nós exibimos aqui enquanto estamos conversando. Mas, doutora Letícia, também há algumas questões que nós precisamos falar, né? O Ministério Público de Contas é um órgão que tem a sua existência muito recente na história do Tribunal de Contas. Nós estamos aí às vésperas do centenário da Corte e o Ministério Público de Contas há 11 anos, né? E você é a primeira mulher a chegar ao posto de Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas. Como é que a gente pode analisar essa questão, né? Nós temos aqui no próprio tribunal a conselheira Cristiana, né, primeira e única mulher até então em 100 anos de história. Nós já falamos em programas anteriores, né, sobre o papel da mulher, combate ao assédio, o crescimento. É um caminho que a gente fica muito feliz de ver, só que ao mesmo tempo dá uma tristeza por ser algo tão tardio, né? Como é que fica a mulher Letícia nesse cargo, vendo isso, vendo que as coisas estão acontecendo e outras coisas também ruins? Como é que fica essa questão? Nós estamos evoluindo nesse ponto de vista, num ambiente tão machista e tão masculino como é, por exemplo, o judiciário? Realmente é um ambiente muito masculino. Bom, como primeira mulher, agora até voltando um pouco, né? Para mim, é óbvio, uma grande responsabilidade, né? Eu fiquei surpresa, inclusive, com a quantidade de mensagens que eu recebi, de apoio, de pessoas dividindo experiências. Em um almoço recente, uma pessoa me abordou num restaurante, uma amiga da família, que foi funcionária pública de carreira por muitos anos, falando, olha, na minha época, ela acabou de completar 70 anos, ela falou, seria impensável uma mulher ocupando uma posição de chefia nesse nível, né? Então, eu reconheço essa importância, isso aumenta, assim, minha responsabilidade, né? Fico muito feliz de ver muitas mulheres se sentindo representadas, acho isso muito importante, mas eu sou otimista, sim, eu acredito que nós estamos caminhando, as mulheres estão ocupando os lugares que merecem por mérito, dedicação, esforço, eu acho que a gente está caminhando para um momento de mais igualdade, de reconhecimento. Nós temos, sim, ainda um percurso longo para caminhar, mas eu acho que nós estamos na direção certa. Mas eu ainda acredito, né, num mundo em que isso não seja uma novidade, né, que isso não seja nenhum motivo para comemoração, que seja uma coisa normal, né, que as meninas possam realmente sonhar em serem o que quiserem, né, que elas possam projetar, assim, sem nada já pré-definido, esse é seu papel ou aquele não serve para você, mas que elas possam acreditar nos sonhos, né, que elas possam acreditar que elas podem chegar onde elas quiserem, desde que elas se dediquem, desde que elas estudem, desde que elas se preparem, né. Então eu ainda acredito que nós, no futuro não muito distante, vamos presenciar essa situação com uma naturalidade ainda maior. Isso, né? Porque é motivo de chamar a atenção, né? De nós mesmos da mídia, né? É a primeira mulher que chega. Nós temos também, né? Não posso deixar de falar da nossa Procuradora-Geral do Estado, né? A Inês Coimbra, a doutora Inês Coimbra. E nós não precisamos festejar, né? Esse tipo de atitude, porque isso já estaria com uma normalidade pela simples questão de tudo ser igual, né? de as pessoas poderem competir pelos cargos, pelos espaços, em pé de igualdade, né? Esse que é o grande ponto, que é uma coisa até constitucional, né? Sermos tratados iguais como cidadão, né? O cidadão, ele não tem gênero, não tem raça, o cidadão tem as mesmas dores, as mesmas necessidades, né? Sendo homem, mulher, sendo negro ou branco, orientação sexual, enfim, isso não deveria, de maneira alguma, pautar as coisas, né? Mas sim o contrário. Eu venho de uma família muito grande também. A minha família, por exemplo, por parte de mãe, minha avó teve 9 filhos, né? Pessoas muito diferentes. E eu cresci num ambiente em que essas diferenças eram muito respeitadas. Eu sou a filha mais velha, e sou mulher. Tenho um irmão mais novo, meu irmão caçula homem.
Se eu tivesse nascido homem, eu tive um privilégio, tá, de nascer numa família que, eu tendo nascido mulher ou homem, eu tive acesso às mesmas oportunidades, não teria sido diferente. Tive acesso às mesmas oportunidades de estudo, de formação, fui encorajada a sonhar grande, né, e acreditar no esforço, e de que se eu me dedicasse, fizesse minha parte, as portas estariam abertas, né. Então, doutora Letícia, falando agora sobre a atuação do Ministério Público de Contas, aqui a gente fala bastante da atuação do tribunal em si, mas como é que funciona a atuação do Ministério Público de Contas? Anda em paralelo às ações do tribunal? Porque o Ministério Público, né, em si, nós temos aquela visão que é o representante do povo, né? O Ministério Público ele é provocado a participar, nós fazemos uma denúncia, nós falamos sobre tal coisa e nós vamos lá e o Ministério Público entra como grande representante, né, do cidadão. Como é que o Ministério Público de Contas, quando nós falamos sobre essas questões na atuação da esfera da administração pública? Então, o Ministério Público, no geral, na forma como está tratada na Constituição, assim, de uma forma bem simples aqui nessa conversa, ele é um fiscal da lei, do ordenamento jurídico, em nome da sociedade. Então isso é maravilhoso, porque ele é uma parte imparcial. Ele está ali para analisar essa conformidade legal de acordo com os anseios da sociedade. Se está sendo utilizado em razão e no interesse do titular do poder, que é o povo. Cada sempre, ramo, né? Não podemos esquecer disso. Sempre. Nós somos servidores públicos. Legal. Né? Então, nós temos que ter muita clareza desse norte, de quem é o destinatário das nossas ações. Né? Bom, cada ramo do Ministério Público vai se especializando numa área. Né? Os agentes públicos, todos os agentes públicos, os integrantes do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, todos eles devem, necessariamente, atuar pautados na lei. Sim. Né? Bom, todos os fatos jurídicos vão ter repercussão em várias esferas. Né? Então, tem a esfera criminal, onde um Ministério Público que atua nessa área vai aferir essa conformidade legal. Nós temos na área civil, em várias áreas. Nesse campo específico do Tribunal de Contas, nós temos um ramo especial do Ministério Público de Contas, que é o Ministério Público de Contas e que atua em todos os processos perante a Corte de Contas. E o que nós fazemos aqui, né? Nós vamos agir fiscalizando as leis que dizem respeito a recursos públicos, a políticas públicas, né? Todas as leis vigentes nessa seara de atuação, nesse âmbito de atuação, verificar se a atuação do gestor, que deve estar sempre pautada em lei, está de fato em conformidade com esse regramento, né? Então, o Ministério Público de Contas, ele é um fiscal da lei, em nome da sociedade, aqui no TCE. E nós atuamos em todos os processos do Tribunal de Contas. Em todos os processos do Tribunal de Contas, tem atuação do Ministério Público, essa atuação pode se dar por meio da emissão de parecer. Aí nós costumamos dizer que é quando o Ministério Público atua como um órgão interveniente. Então, ele vai intervir no processo, vai emitir seu parecer, alguma recomendação, vai dar a sua opinião, né, de acordo com o que ele entende, de como ele entende que essa legislação deve ser aplicada. Né? E tem essa neutralidade. Ele não está necessariamente contra o gestor, muito pelo contrário. O que nós torcemos é que o gestor acerte, que ele haja pautado na lei em benefício da sociedade, que ele haja norteado pelos valores da Constituição, que ele busque atingir os direitos fundamentais. Então, esse é o nosso papel aqui. Uma outra forma de atuação do Ministério Público é como órgão agente. Então, nós podemos provocar a Corte de Contas. Nós recebemos muitas denúncias. Diariamente chegam muitas reclamações, denúncias, muitos fatos chegam ao conhecimento do Ministério Público. E nós fazemos uma análise prévia, se tiver alguma viabilidade jurídica, alguns indícios mínimos de irregularidade, nós, enquanto Ministério Público de Contas, podemos provocar a Corte de Contas, o que pode ocorrer por meio de uma representação, né, ou por meio de uma recomendação. Existem outras formas de atuação também, mas via de regra seria por meio de uma representação ao Tribunal de Contas, ou
até noticiando um conselheiro, relator de uma matéria que já está em trâmite, que existe mais algum fato relacionado àquele caso. Então, essas são algumas das formas pelas quais nós podemos atuar aqui nas Cortes de Contas. E o cidadão pode diretamente provocar, como é com o Ministério Público quando a gente fala em outras esferas? O cidadão pode e faz com muita frequência. Que legal. Hoje nós temos vários canais, várias fontes pelas quais nós recebemos essas informações, denúncias até anônimas, né? Nós recebemos denúncias diárias de cidadãos comuns, às vezes até agentes públicos de municípios, Sim. Às vezes até com algum interesse político por trás, mas nós sempre verificamos, né? Mas grande parte, cidadãos comuns que veem algumas irregularidades nos seus municípios, nas suas cidades e que denunciam, trazem esse fato, nós chamamos de notícias de fato, que chegam até o Ministério Público por meio de e-mail, por meio de telefone, por meio de cartas, por meio de reclamações do nosso site, né? Nós temos inclusive um campo no nosso site que facilita até esse acesso, né? Então o cidadão pode colocar uma informação ali que ele entenda relevante, de alguma desconformidade com a lei, de alguma irregularidade que ele verifica no seu município, ele tem vários canais de acesso, noticiar esse fato para o Ministério Público e aí nós vamos ver se tem esses indícios mínimos ali para a nossa atuação. E é nosso dever também, né? Porque acho que o Ministério Público ele funciona, e sempre achei isso muito bacana, do inconformismo das pessoas muitas vezes e que, poxa, tá errado. Ou não está como deveria ser, né? Às vezes nem é necessariamente errado, mas inconsistente, que precisa de ajuste, né? Então é um dever. E uma outra questão que eu acho interessante, aí falando da administração pública, que é o nosso foco, as pessoas e o Brasil muitas vezes acaba ficando marcado, corrupção, que é um fenômeno mundial, não é uma coisa nossa, mas o que a gente vê às vezes, na verdade, quando acontecem problemas, é por falta de preparo dos gestores. Isso é uma realidade ou é uma sensação minha? Por isso que eu trago essa pergunta, doutora Letícia, porque a gente vê, sobretudo em cidades pequenas, né, nosso caso aqui, o nosso universo fiscalizado, 644 municípios, né? O estado de São Paulo é um país, mas nós temos municípios como Campinas e Guarulhos, que são gigantescos, né, para os dois maiores, tirando a capital, e você tem municípios com 2, 3, 4 mil habitantes. Aí lá vai ter uma eleição, aí chega o seu José da farmácia, ele está ali, trabalha 50 anos na farmácia, um cara conhecido da cidade, se candidata a prefeito, aí ele tá bom, para tentar ajudar, se candidata, é eleito. Só que ele não tem experiência nenhuma na administração pública, ele é muito bom no balcão da farmácia. E aí não vai saber como fazer e pode errar. Acontece muito isso, da falta de preparo do gestor público, e já emendo com outra pergunta. Daí também essa necessidade de, como o tribunal faz tanto aqui, do caráter pedagógico, de ajudar, de ensinar e de explicar? Olha, isso é verdade. O que você falou tá perfeito, né? Quando muitas das pessoas associam a nossa atividade como um combate exclusivo de corrupção. Isso. Né? E, de fato, a corrupção é um mau uso do dinheiro público, né? Mas o que nós vemos na prática, é que a maioria dos casos mesmo, a grande maioria das pessoas, a maior parte dos problemas que nos são relatados são por falta de preparo e de conhecimento. Porque aqui eu trouxe, né, como se fosse muito simples. Então o Ministério Público é um fiscal da lei em nome da sociedade. Mas a lei também nem sempre é tão fácil, né? O conteúdo ali nem sempre é tão claro. Sim. Então depende de uma interpretação, né? Nem sempre é tão fácil aplicar a lei, né? Fazer essas escolhas. O que nós vemos na prática é que grande parte dos problemas, talvez a maioria, seja assim por desinformação, seja assim por... Né? Mas aí, bom, mas isso também não significa que a pessoa não tenha responsabilidade. Exatamente. Né? Então, assim, o tribunal desenvolve muito bem esse papel pedagógico, não faltam oportunidades para buscar conhecimento.
Olha, nós do Ministério Público, nós também estamos à disposição até para tirar dúvidas mesmo. Muitos gestores, muitas pessoas nos procuram até para uma conversa. E nós estamos abertos. Nossa função também é conversar, esclarecer. Não né? se encastelar e se blindar. Não se encastelar. Faça você aí errado, a gente vai lá e vai te apenar e pronto. Né? Se nosso trabalho se resumir à análise de um papel e a gente se fechar, eu acho que fica muito distante ali da realidade. Claro. Então nós temos, sim, essa consciência, né, de que falta essa informação, mas também isso não afasta a responsabilidade. Eles têm meios para buscar, o tribunal promove muitos cursos, muitos eventos, são muitas as oportunidades para acertar, muitos erros que são cometidos pela primeira vez são relevados, o tribunal emite alertas, emite recomendações, então tem muita orientação ali também, né? No mundo de hoje, doutora Letícia, com tanta tecnologia, né, a gente até brinca, qualquer dúvida o Google responde. Não dá para se esconder também, né? Então não dá, tem que ter vontade de não querer errar. Olha, não conheço, não sei, mas vou aprender. Né? Então eu acho que isso é importante. E aqui nós damos essa chance. Eu inclusive, tenho acompanhado a senhora em algumas, né, das viagens do ciclo de debates. Né? A gente é um evento que o tribunal faz há 27 anos, onde ele sai da sua sede, na capital, porque às vezes tem isso, né? Mas o prefeito é lá do outro lado do estado de São Paulo, até conseguir vir, etc. e tal. Não tem problema. Foram criadas as unidades regionais ao longo do tempo. Ótimo. E agora tem os ciclos, né? Agora não, há 27 anos, como eu disse, onde o tribunal vai para levar os assuntos mais latentes, né, que estão mais, atualmente, por exemplo, nova lei de licitações, terceiro setor que tem crescido muito e pode virar um problema muito grande se não for feito direitinho, os contratos, os tipos de contratos, enfim, uma série de coisas. E é muito legal, eu tenho visto a senhora bastante impressionada, né, quando vê, eu já vi alguns discursos falando sobre a participação, sobre a efetividade dos municípios e essa busca. Qual que é a mensagem, inclusive, que a senhora tem levado para esses prefeitos, né, quando diz isso, né, de não se fechar, não se blindar? Como é que tem sido essa experiência agora como procuradora-geral? Bom, estou adorando essa oportunidade dos ciclos de debate, de acompanhar, de ir até o jurisdicionado, né? E lá tem me proporcionado algumas experiências. Primeira, conhecer as URs, conhecer as unidades regionais do tribunal, né? Ter um contato direto com esses agentes de fiscalização que estão nas unidades regionais, que fazem um trabalho incrível, que é uma das principais fontes de base para o trabalho do Ministério Público. É verdade. Né? Eles traduzem assuntos que nós não dominamos, assuntos técnicos de várias áreas. Nós depois vamos traduzir para o juridiquês, né, como nós dizemos. Mas eles trazem a realidade até nós. Então nós, né, e até então esse meu contato com esse trabalho rico era por meio de um processo. E agora eu estou tendo a oportunidade de ir, de conversar, de trocar um pouco também de experiência ali com esses agentes de fiscalização. Ver os rostos que estão ali, os rostos. Né? Isso é muito legal. Às vezes eu já vi os nomes ali nos processos, né? E agora ver o rosto ali, olha, é um valor, uma riqueza, está sendo muito, muito importante essa experiência, estou gostando muito. E um segundo ponto, o contato com o gestor, com os prefeitos, com os vereadores, com seus assessores, no evento em si, né? Na reunião do ciclo de debates. É muito bom. O nosso trabalho não pode ser um trabalho distante da realidade. Né? É muito importante conhecer o dia a dia, ouvir os problemas. O papel, resolver as coisas por meio do papel é muito mais simples. Né? Quando a gente ouve a dificuldade, sente ali o dia a dia, o nosso olhar muda. Então, acho que isso tem enriquecido muito, tem sido uma oportunidade única de aprendizado. E você falou agora da mensagem, né? Bom, eu fui agora, minha 4ª participação no ciclo, né? E a gente tem passado algumas mensagens. Primeiro, de apresentar um pouco do Ministério Público ali também, né? De se fazer presente e reforçar essa importância de diálogo, né? Do papel pedagógico do tribunal, né? De uma das principais diretrizes do tribunal hoje, que também está alinhado com o nosso planejamento estratégico do Ministério Público, né? Que é de buscar a efetividade,
desse controle de resultados. Mais uma vez, né, nós somos fiscais da lei, não basta cumprir a lei simplesmente. Sim. Nós precisamos ver os resultados, precisamos acompanhar os resultados das políticas públicas, né? Então, tem que ser um cumprimento de verdade, né? Então, essas são algumas dos assuntos que eu trato ali nas oportunidades que eu tenho de me manifestar nesses eventos. E para mim está sendo uma oportunidade muito rica de aprendizado, principalmente. Que bacana. Doutora Letícia, biênio começando como procuradora-geral, o que a gente pode falar? Vimos, então, né, muitos avanços, muitas conquistas nesses primeiros 11 anos. Muito recente a história, mas muito sólida, porque o grupo que iniciou é o grupo que segue, dos procuradores, né, que estão aqui. Muito diverso, mas muito coeso, mesmo com as suas, né, com as diferenças de cada um, né? Eu falo que nem os dedos da mão são iguais, né? Sim. As pessoas com as suas diferenças, mas sabendo desse papel institucional, debaixo de qual guarda-chuva estão. O que a gente pode falar para os desafios e as propostas na sua gestão? Como você mesmo falou, nós somos 9 procuradores muito diferentes. Viemos de várias partes do Brasil, alguns de São Paulo, como é o meu caso, mas diferentes criações, modos de ver as coisas, mas todos muito bem intencionados. Isso eu falo com 11 anos de experiência, isso eu sei muito bem. Todos muito bem intencionados, que realmente escolheram aí, buscaram exercer essa vocação, né? Quase todos já eram funcionários públicos, já atuavam em outras áreas, já tinham uma experiência anterior, né? Acreditam no projeto, então a equipe é muito boa, tá? E trabalhar com uma equipe boa já facilita, Poxa já é vida. metade do caminho, tá? E ouvir pontos de vista diferentes, pensar diferente, só enriquece a nossa atuação. Então, o importante ali, é uma coisa que eu agora estou buscando priorizar na minha gestão, é um diálogo permanente. Porque eu acho que nós podemos pensar diferentes, ter pontos de vista diferentes, mas com respeito nós vamos chegando e resolvendo cada um dos desafios que vão surgindo, né? Sobre planejamento agora de atuação do Ministério Público, nós temos, assim como o Tribunal, nós temos o nosso próprio planejamento estratégico. Então isso é muito rico para a instituição. Porque hoje sou eu, Letícia, amanhã vai ser outra pessoa. Sim. E é muito importante essa continuidade. Nós cobramos muito dos gestores que haja planejamento, então nós temos que fazer nossa lição de casa e dar um exemplo. O nosso planejamento estratégico foi muito bem feito, muito bem refletido pelo Colégio de Procuradores. Então os 9 procuradores estabeleceram esses objetivos de 5 anos, essas metas para o Ministério Público. Onde nós estamos, para onde queremos ir, quais são as nossas prioridades. Então, hoje, eu, como agora nessa atividade de gestão, eu busco fielmente cumprir o que me cabe naquele planejamento. Sim. Óbvio que tem o meu toque, tem as minhas algumas prioridades, tem sim uma margem para isso e é fundamental que tenha, né? Então, eu estou tendo algumas oportunidades de coisas que eu via como muito relevantes, mas que também estão alinhadas com o nosso planejamento estratégico, como desburocratizar alguns procedimentos, né? Criar alguns protocolos mais ágeis ali para alguns procedimentos internos do Ministério Público de Contas, reforçar a importância dessa parte de tecnologia da informação, né? Usar o máximo possível dessas ferramentas em nosso benefício e na melhoria da qualidade do nosso trabalho. Então essas são algumas das minhas propostas, mas mais uma vez alinhadas com o nosso projeto maior, né? E alinhado também com o que nós, enquanto Colégio de Procuradores, também decidimos que seria uma prioridade para o Ministério Público de Contas. Muito bem, muito bem. Olha, doutora Letícia, fica aqui, em nome de toda a nossa equipe do programa Controle Externo, em nome de todos nós aqui do Tribunal, o desejo de muito sucesso à frente da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas. Nós dividimos o mesmo espaço físico, nós estamos aqui sempre reunidos nessas viagens, em outras atividades aqui no Tribunal, em busca realmente desse bem comum, que é sempre pensar, no nosso caso específico, do cidadão paulista, sempre ao nosso cliente, ao nosso freguês, né, para usar um termo que se usa muito lá no interior,
é para eles que nós trabalhamos, né? Assim como os outros tribunais fazem isso nos estados, e sempre, cada um fazendo o seu papel, um país melhor acaba sendo construído de todas as formas. Eu agradeço a sua presença aqui uma vez mais, doutora, porque o tempo é curto e quando a conversa é boa parece que passa mais rápido ainda, mas fica o convite aqui durante a sua gestão, novidades, qualquer coisa que precisar, estamos à disposição com esse canal aberto para falarmos sobre o controle externo, as suas atividades correlacionadas aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E olha, você que nos acompanhou também, fica aqui o meu agradecimento em mais uma edição do nosso programa Controle Externo. Mais informações sobre o Tribunal de Contas no site tce.sp.gov.br. A gente se encontra numa próxima edição. Tchau!